Olá, esta semana foi votada aqui na Câmara a medida provisória 881, chamada a Medida Provisória da Liberdade Econômica. De fato, há ali dentro projetos bastante interessantes que envolvem a liberdade econômica. Por exemplo, a facilidade para se abrir uma micro e pequena empresa em nosso país. É muito difícil hoje para o micro e pequeno empresário ir na prefeitura, pedir um alvará, ele já alugou aquela sua porta para abrir o seu negócio e fica 2, 3 meses pagando aluguel. E a prefeitura não libera o alvará porque o fiscal não pôde ir até a empresa, o corpo de bombeiros não pôde ir lá fiscalizar a área de risco. E com essa lei, isso vai tornar muito mais fácil e vai facilitar a vida do micro e pequeno empresário. Nesse aspecto, eu julgo bastante rica essa medida provisória. Entretanto, isto é a capa do livro, porque dentro dele tem muita coisa muito ruim. Primeiro, facilita-se a vida da micro e pequena empresa, mas não se cria nenhum dispositivo para controlar os monopólios e oligopólios privados no Brasil que impõem preço ao produto. Do que adianta ter uma pequena empresa no seu bairro se ali vai se instalar uma grande filial de uma rede de supermercados, normalmente uma multinacional, e em pouco tempo essa micro e pequena empresa terá quebrado. É preciso que se dê condições para que o micro e pequeno empresário cresça, empreenda, mas é preciso lhe dar proteção, porque liberdade econômica são condições iguais de disputa, e isso a medida provisória não dá de maneira nenhuma. Se você abre uma padaria, uma panificadora, um açougue num bairro, isso é empreender. Mas se no outro dia abre uma loja de uma grande rede de supermercados, normalmente multinacional, a sua empresa não vai resistir. Então é preciso que a liberdade garanta direitos iguais. Ela não garante. Pior do que isso, ela muda todo o Código Civil brasileiro. As relações entre os sócios ficaram bastante injustas, na medida que um sócio, à medida que ele cresce, ele pode jogar toda a responsabilidade e tirar direitos do outro sócio minoritário. Agora, ela atinge mesmo e prejudica, como sempre, como todos os projetos do governo Bolsonaro, as trabalhadoras e os trabalhadores. Estes, sim, são mais atingidos do que nunca. Olhe só um dos exemplos, um dos artigos que foi aprovado. Se uma grande empresa, um grupo econômico, que tem várias empresas, e uma delas não cumpre a legislação trabalhista e não paga os seus trabalhadores, o resto do grupo não é mais responsável por isso. Olhe que absurdo. Um grande grupo econômico tem 10 empresas, 20 empresas. Aí ele pode escolher uma empresa para ter mais lucro, não pagando a previdência, não pagando o salário, não pagando o fundo de garantia do trabalhador. Ela não paga e as outras empresas não têm nenhuma responsabilidade. Isso é um desrespeito, isso é um desequilíbrio da chamada liberdade econômica. Mais uma vez, os trabalhadores pagando a conta. Mais do que isso, há na economia brasileira uma legislação que permite que alguns setores trabalhem aos domingos, em especial o comércio e no caso dos shopping centers. Claro, isso tudo com compensação e um pagamento diferenciado. A partir de agora, qualquer área, pode ser você um professor, pode ser um professor, um técnico elétrico, não importa a sua profissão. Agora, desde que você descanse um domingo por mês, o trabalho está liberado 7 dias por semana. E o que é pior, você não recebe nada mais por isso. Se você trabalhar no domingo, descansará na segunda, na terça, na quarta ou na quinta. Mas esse trabalho no domingo, que até hoje tinha uma remuneração extraordinária, hoje não terá mais. Normalmente era de 100%. Hoje é 1 por 1. Portanto, você perde direito e será obrigado a trabalhar também agora aos domingos. Ou seja, não tem mais direito a ir à missa, ao culto, ao almoço com a família. Isso tudo foi extinto com a aprovação da medida provisória. Mas tem mais. Por exemplo, a partir de agora, a empresa não precisa mais pedir para que você picote o seu cartão ponto, ou registre lá no dedo, não importa, não tenha mais controle. Diz essa medida provisória, que agora é uma lei, o seguinte, que só será colocado no cartão ponto o excedente. Se você é contratado para trabalhar 8 horas por dia, não tem mais cartão ponto. Você só vai picotar se você fizer hora extra naquele dia, 1 ou 2 horas. Ora, companheiros e companheiras, vamos pensar aqui, numa recessão como essa, com um desemprego gigantesco, o empresário não vai lhe dar o cartão para você picotar as suas 8 horas. Você acha que ele vai lhe dar o cartão para picotar as suas horas extras? É claro que não. Com uma legislação como essa que foi aprovada essa semana, você vai trabalhar muito mais e não vai receber nada mais por isso.
Portanto, fala-se numa medida provisória de liberdade econômica, mas é a medida provisória do fim do mundo, porque sobre a desculpa de se ajudar a micro e pequena empresa, prejudica os acionistas minoritários e atinge diretamente os trabalhadores, tirando deles o pouco que lhes sobrou. Não esqueça, podemos chamar essa medida provisória da quarta reforma trabalhista. Primeiro, a terceirização. Depois, aquela dita reforma trabalhista feita por Temer. Depois, agora, a reforma da Previdência, que emplacou a carteira verde e amarela. E agora, a medida provisória 881, que tira o pouco que sobrou de direito das trabalhadoras e trabalhadores no Brasil. Acompanhe. E, infelizmente, tenho que dizer isso ao encerrar. Tem muita coisa ruim vindo por aí. Afinal de contas, Bolsonaro tem anunciado também que fará uma reforma no movimento sindical. E se Bolsonaro fala que vai fazer uma reforma no movimento sindical, é ruim para os trabalhadores, tenha certeza.